Ei, ei meninas e meninos, né? Eu sempre me refiro às mulheres porque eu sei que esse conteúdo ele é mais consumido, né? Pelo mundo feminino, é, mas todo mundo que quiser melhorar, que quiser ser uma pessoa melhor, fazer escolhas assertivas, eu tenho certeza que o conteúdo que eu compartilho com vocês aqui no canal vai fazer muita diferença, porque faz diferença na minha vida os conselhos que eu ouço, aqueles bons conselhos, né? E eu, quando eu coloco em prática, e foi isso que foi mudando a minha vida e foi fazendo com que eu fizesse as escolhas corretas e trilhasse caminhos que, quando eu olho para trás, eu me arrependo de pouquíssimas coisas, né? Os meus arrependimentos, eles estão mais no fato de não vivenciar o presente, né? Mas as minhas escolhas, elas são baseadas em conselhos, primeiro do Espírito Santo de Deus e depois de pessoas que eu confio e pessoas que já viveram mais do que eu. Então, para mim, na minha opinião, conselho é vida. Provérbios, né? São 31 capítulos de conselhos e se você aplicá-los na sua vida, não tem como dar errado, né? A sua vida será muito próspera e muito abundante. Então, eu estou usando esse canal aqui para fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é mostrar para as pessoas que a vida ela foi feita para ser vivida e vivida em abundância, sem grandes nem mirabolantes escolhas, mas escolhas corretas. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre educação de filhos. Eu tenho 4 filhos, sou mãe, sou professora, sou psicopedagoga e sou apaixonada pela área da educação. Para mim, na minha opinião, sim, a educação transforma e a educação ela é dada a qualquer momento e a todo tempo. Vendo os últimos acontecimentos no nosso país, muito entristecida com algumas coisas, porque a gente consegue observar que é muito óbvio as escolhas a serem feitas, até mesmo para o destino de um país, as escolhas a serem feitas com relação à sua qualidade de vida, e você vai observando as pessoas, elas vão fazendo escolhas muito... é difícil usar uma palavra, né? Mas escolhas tolas, achei a palavra. Escolhas muito tolas que você olha assim, não acredito que essa pessoa está escolhendo isso. Então, assim, hoje eu tenho 41 anos, já fiz muitas escolhas, assim, como eu disse para vocês, olhando para trás, eu não tenho grandes arrependimentos, porque sempre ouvi muito conselho, mas já fiz muitas escolhas que hoje eu pensaria um pouquinho para poder fazer, né? Então, o intuito é que você pense um pouquinho para fazer suas escolhas. E como que você vai fazer isso? Hoje, adulto, você precisa pensar, conversar, ler a Bíblia, não somente a Bíblia, mas se revestir de todo o conhecimento que você puder, abrir a sua mente para ouvir tudo, analisar, avaliar e fazer um julgamento, né, daquilo que é para você e daquilo que não é. As pessoas consomem muito, muita coisa superficial. Às vezes você vê julgamentos sérios, coisas sérias, porque as pessoas viram um post, né, numa rede social, ou assistir uma entrevista, né, que aquilo foi recortado e aquilo nem se trata da verdade absoluta, né, mas a pessoa vai transmitindo aquilo, passando aquilo para frente. E ao pensar nisso, né, como professora, eu vejo que a maior dificuldade das pessoas, desde criança, é compreender e interpretar. Por isso é tão importante para o professor da educação básica ele trabalhar mesmo as questões de compreensão e interpretação. Porque uma criança que consegue compreender e interpretar, ela vai ler, ela vai aprender matemática, ciência, geografia, história. Mas se você ficar batendo naquela tecla, coisas repetitivas, ela vai ser uma pessoa técnica que só vai aprender aquilo para fazer uma prova, para poder passar.
Depois, lá no futuro, nós vamos ver essas pessoas que elas não conseguem enxergar uma verdade óbvia que está na frente. Voltando para nós como mãe e como pai, nós como pais, como mulheres que influenciamos, como pessoas que, né, influenciamos outras pessoas, se eu puder te dar um conselho valioso, se você tiver que ensinar algo a uma criança, ensine ela a compreender e interpretar em tudo. Se você for ler um livro para essa criança, pergunte a ela depois o que ela entendeu da história, quem são os personagens, vai interrompendo ali no meio da história e perguntando se ela... Vida de mãe, né? No meio do vídeo, ele acordou e aí eu vi, dei um colinho. Então, continuando, se você ensinar o seu filho a compreender e a interpretar, você no futuro vai ter pouquíssimos problemas com os seus filhos. Por quê? E como você ensina isso, né? Como eu disse, tá lendo uma história, pergunta se ele entendeu, quem são os personagens, o que o chamou a atenção. Aí você vai criando no seu filho o hábito de investigar, né? O hábito de investigar, o hábito de saber que as coisas elas não são só aquilo que a gente, né, que nós estamos vendo, mas que elas vão muito para além disso. Isso é muito básico, gente. E eu vejo que isso é uma falha muito grande na educação, né? E aí chega aquele adulto lá que não sabe, como a gente fala por aí, né, lé com cré. Ele não sabe interpretar uma notícia no jornal. Enfim, né, as redes sociais, elas são juízes para eles, né? Elas fazem o julgamento, elas dão a sentença, e aí fica aí essas pessoas perdidas, os jovens dependentes de droga, as meninas que se envolvem com relacionamento tóxico, porque meninos também, mas as mulheres, elas são as maiores vítimas, né? Dos relacionamentos tóxicos, porque simplesmente não sabem interpretar, compreender a situação, consegue ver além daquilo ali, onde aquilo vai dar. E isso começa lá na infância. Você ensinando a criança a compreender e a interpretar o mundo à sua volta. Eu sei que parece muito simples, parece muito óbvio, mas não é. Eu, como uma pessoa que observo mesmo a vida, observo o comportamento das pessoas, isso me chama muita atenção. Eu vejo como as pessoas têm dificuldade em interpretar e compreender o mundo à sua volta, o cenário do país, o cenário do Brasil hoje. Se não tá bom para você, como não está para mim, é por isso. É o simples fato das pessoas não conseguirem interpretar, elas compram pedaços de notícias, por isso a fake news faz tanto sucesso aqui no nosso país, né? As pessoas elas não conseguem ver aquilo, aonde aquilo vai dar, né? Isso aí reflete-se na educação dos filhos, reflete-se na juventude que nós vemos como eles estão, reflete nas doenças emocionais e psicológicas. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem ter uma visão a longo prazo. E para você ter uma visão a longo prazo, você precisa interpretar, você precisa compreender. E para isso você precisa educar. E se você é adulto, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa refletir. Boa dica! Que vocês possam aproveitar essa dica, aplicar na vida de vocês. Se você gostou desse conteúdo, e eu sei que você gostou, porque ele vai fazer a diferença na sua vida a partir do momento que você começar a aplicar, curta, compartilhe, comente, me ajude a crescer, para que nós possamos espalhar por aí bons conselhos, nada muito mirabolante, mas coisas que você pode fazer, eu posso fazer e funciona na vida de todo mundo.